Mais uma vez, para quem ainda não me conhece, eu sou o Bruno Review. O nosso livro base vai ser o Moore. A posição anatômica. Para que serve a posição anatômica? A posição anatômica nos dá um padrão de posicionamento universal do corpo humano. Em qualquer lugar que você for, em qualquer país que você for estudar anatomia ou for apresentar um trabalho em algum congresso, vai ser o mesmo padrão em que você vai descrever o corpo no mundo inteiro. Então, como é que é feito ou como é que é descrito a posição anatômica? A posição anatômica é descrita da seguinte maneira: o corpo tem que estar ereto, né? Na posição bípede, ou seja, em pé. A face tem que estar voltada para a frente, o olhar dirigido na altura do horizonte. Os membros superiores tem que estar estendidos, sendo que a palma das mãos tem que ficar voltada para a frente, ou para a posição anterior. Os membros inferiores tem que estar junto, né? E os dedos dos pés tem que estar apontados para a frente. Então, essa que é a posição anatômica. O porquê que nós temos que utilizar a posição anatômica. Primeiro, como eu falei agora há pouco, por questão dos padrões. Segundo, pela questão de não ocorrer como ocorre a inversão entre a una e o rádio, né? Vocês podem observar que quando ele faz esse processo de pronação e supinação, a una ela inverte a posição com o rádio. Os planos anatômicos. Nós temos plano mediano, plano sagital, plano frontal e o plano transverso. O plano mediano ou plano vertical é a mesma coisa quando você cortar o corpo humano bem no meio, né? Sendo que você vai dividir o corpo em direita e esquerda, passando uma linha mediana. Então, como vocês podem ver ao lado, tem aqui, eu fiz uma figura de duas linhas, a horizontal e a vertical, e é como se essa linha vertical atravessasse o corpo de ponta a ponta, né? Dividindo ele em direita e esquerda. A gente chama ele também, pode chamar ele também de plano sagital mediano. Esse plano sagital mediano ele coincide com a sutura sagital, que fica aqui, ó, dividindo os dois ossos parietais. Isso aqui é a sutura sagital, certo? O Moore, ele traz uma diferença entre o plano mediano e o plano sagital. Em muitos autores e até na própria aula de anatomia, a gente vai encontrar dizendo que são sinônimos dois. O Moore não. O Moore, o plano sagital, eles são essas linhas paralelas que vão sendo seguidas ao longo do plano mediano. Então você tem um plano mediano e paralelamente ao plano mediano vão surgindo diversas linhas, que a gente chama de paramedianos, né? E essas linhas, elas vão dar origem ao plano sagital, certo? Entenderam a diferença? Plano sagital são as linhas que vão sair paralela ao plano mediano. E o plano mediano é aquele que vai dividir o corpo ao meio. Então, o plano frontal é a mesma linha vertical, só que essa linha vertical ela não vai atravessar o corpo no sentido anterior ou posterior. Ela vai atravessar o corpo no sentido lateral, ou seja, de um lado para o outro, como está aqui demonstrado nessa figura. Ela também é chamada de plano coronal, né? Também acompanhada pela sutura coronal, que divide aqui o corpo, que vai ser a sutura entre os parietais e o osso frontal. A gente vai ter a sutura coronal, que é no mesmo sentido do plano coronal, certo? Ela vai dividir o corpo em anterior e posterior, como está demonstrado na figura, sendo que o anterior também pode ser conhecido como ventral e o posterior como dorsal. O plano transverso. O plano transverso divide o corpo ao meio, né? Sendo que a parte superior do corpo a gente chama de cefálico ou cranial e a parte inferior do corpo a gente chama de podálico ou caudal, né?
esse caudal se referencia ao cóccix, que é um resquício da evolução do ser humano. É a junção aqui entre essa vertical e a horizontal, ele forma um ângulo reto de 90 graus. Vamos supor que a vertical seria o corpo humano em pé e a horizontal seria a linha do corte. Então, a junção da horizontal com a vertical, você forma um ângulo reto de 90 graus. Os termos de relação. A gente vai ter aqui os termos de relação, a gente vai ter em relação às divisões, né, na parte anatômica regional, e ele caracteriza como axial e apendicular, sendo que a parte axial é cabeça, pescoço e tronco, ou seja, a parte central, e a parte apendicular são os membros que estão em anexo com a parte axial do esqueleto. Deu para entender? Então, membros superiores e inferiores é a parte apendicular, é a parte central, que é a parte axial, é a cabeça, pescoço e tronco. Posição. Em relação à posição, a gente pode ter 3 níveis da posição. Quanto mais próximo da raiz do membro, a gente chama de proximal. Quanto mais distante da raiz do membro, a gente chama de distal. E a relação que fica entre o proximal e o distal é o médio. Tem a parte superficial, que fica mais próximo da pele. Aí você vai adentrando pelos músculos, que seria a parte intermédia. E quando chega no osso, é a parte mais profunda do membro que está sendo estudado. Termo de lateralidade. Os termos de lateralidade, eles são utilizados normalmente para poder identificar estruturas iguais, né? E de que forma estruturas estão localizadas, se está no mesmo lado ou oposto. Então, quando ele diz que é unilateral, é porque é só de um lado. É bilateral, dos dois lados. Ipsilateral, do mesmo lado. E contralateral, do lado oposto. Os termos de movimento. Os termos de movimento, a gente tem a extensão e flexão, que é o que está representado na primeira figura, né? Que nós temos aí a articulação do ombro e a articulação do quadril. O que é a extensão? Quanto mais distante do corpo, você está estendendo aquele membro. Quanto mais próximo, fechando a articulação, você está fazendo uma flexão. Então, extensão, abertura do ângulo. Flexão, fechamento do ângulo. Certo? A gente tem o do ombro, do quadril, do antebraço, do joelho, né? Articulação do joelho. A gente tem a do tronco, a do punho. O que mais? Aí tá, a gente tem a oposição e a reposição. A oposição é o toque entre o polegar e o dedo mindinho, o dedo mínimo, né? Isso aí que é a oposição. O retorno dele para a posição anatômica a gente chama de reposição. A pronação e a supinação é o movimento em que a gente faz a relação do rádio à una, né? Aquele movimento articular do rádio com a una. Então, eu aprendi com um professor que quando a gente faz assim, é súplica. Quando a gente faz assim, é pronação, né? Ó, suplicar, pronação. É só uma associação, não sei se vai ajudar vocês, mas para mim me ajuda bastante para eu poder lembrar quando é que eu uso a pronação e a supinação, certo? Na adução e a abdução. A abdução é de abrir, a adução é de fechar. Mais uma vez a biografia de Moore, a minha biografia. Espero que tenham gostado da aula, tenham bons estudos e até a próxima aula.